A salvação de Deus, parte 3. Nós vimos que o nome de Jesus é o Senhor salva. O anjo disse para José, que seria o pai de Jesus, vai pôr o nome dele de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Depois vimos que por que nós precisamos de salvação, né? E hoje vamos afundar o prego um pouquinho mais no assunto do pecado. O que é o pecado? Esse é um assunto que não é muito popular em nossos dias e é evitado, virou apenas um problema na boca de muitos. Mas olha o que Jesus falou, Mateus 5:27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus fez uma coisa tremenda aqui, né? Ele colocou o pecado num nível mais profundo. Ele colocou o pecado a nível de coração, de interior, né? Porque ele diz, não é mais só cometer um ato, mas é de onde o ato vem, dos pensamentos, da maquinação, da cobiça, do desejar, né? E isso Jesus falou que foi dito aos antigos na lei do Senhor, nos 10 mandamentos que dizia, não adulterarás, como tem outros mandamentos, né? Então, se nós damos ouvidos à lei de Deus, nós chegamos à conclusão do que é pecado. Mas Jesus colocou a lei de Deus num nível mais profundo, mais a nível de coração. A intenção, o desejo de cometer o pecado já é o próprio pecado, porque isso vai nos levar a tropeçar, vai nos levar a cair, né? Como Jesus ensinou aqui. Adultério é um pecado, mas, como Jesus disse, ele começa só no ato de desejar aquela mulher. Então isso é muito forte, né? Isso é muito profundo, não é? Porque ele afeta o ser humano como um todo. Ele começa no interior, então nos leva a cobiçar. Paulo diz que ele não conhecia o pecado se a lei não dissera não cobiçarás, que é um dos 10 mandamentos. Agora, quem lê os 10 mandamentos apenas como pecados, atos, não compreende que todos estão interligados e todos estão unidos à cobiça do coração, ao orgulho humano, à soberba, todas essas coisas que saem do nosso coração, como Jesus ensinou em outra parte. Jesus mostrou claramente que nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer o pecado. O homem não tem o poder de vencer o pecado. Jesus falou que o homem é escravo do pecado. E por isso nós precisamos de uma libertação dessa escravidão poderosa. E o único modo de sermos livres da cadeia do pecado é sendo livre daquilo que governa o interior do nosso coração e que nos leva ao pecado, né? O pecado é algo que corrompeu totalmente a humanidade, desde que o nosso pai, como a gente viu anteriormente, Adão, pecou, porque por um homem entrou o pecado no mundo. Esse pecado foi um vírus que contaminou a todos nós. Nós precisamos ser livres desse vírus. E só existe uma vacina para esse vírus. E a vacina é Jesus Cristo, o Senhor, morto naquela cruz e derramando seu sangue. Então, o sangue dele é a vacina contra o vírus do pecado. Mas Jesus mostrou que o pecado ele é profundo, poderoso, pois ele vem do coração e atinge o interior, lá no recôndito, lá no lugar escondido do coração, que ninguém vê, mas o Espírito vê e conhece. O pecado é sutil,
pois ele desperta a cobiça no nosso interior. Muitas vezes a tentação de cometer um pecado, ela começa, primeiro ela vem, se essa tentação ela é expulsa do pensamento, não pecamos, mas se ela acha repouso nos nossos pensamentos, então ela gera, essa tentação gera cobiça, gera o pecado, gera a morte. Então o pecado é sutil, ele vai entrando uma sutileza aqui, um filme que você viu ali, um detalhe que você viu ali, uma revista que você leu ali, então ele vai dominando o coração. O pecado ele é mau, ele é perverso, pois ele muda até os nossos membros. Jesus falou, olha, na sequência de Mateus capítulo 5 que eu li, ele diz, portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca, que todo o seu corpo seja lançado no inferno. 2 vezes Jesus falou sobre o olho, a mão, mas vale para o ouvido, vale para todos os membros, todos os sentimentos que a gente tem. Ele diz que é melhor você perder isso do que ir para o inferno. E olha, as pessoas não gostam de falar sobre inferno, mas Jesus aqui nesse texto de Mateus 5, ele falou 2 vezes sobre o inferno, mostrando então que o pecado ele atinge os membros do nosso corpo. Ele opera em nosso corpo. Então, nós de algum modo, não é literal cortar a mão, arrancar o olho, mas você vê que a profundidade, a perversidade do pecado, como deturpou e deformou a gente. Depois, por último, o pecado ele é destrutivo, porque ele destrói relacionamentos, ele introduz a morte. O pecado é a força mais destrutiva da terra. Olha ao seu redor. Ele destrói casamentos, ele destrói famílias, ele destrói nações, ele destrói alianças, ele destrói tudo entre homem e homem, entre homem e Deus, porque ele se interpõe e ele causa divisão, causa ódio, causa amargura, tudo isso que ele traz. Por que isso? Paulo diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento do pecado é a morte em todo sentido. Morte física, morte espiritual. E a pergunta que eu deixo nessa breve reflexão, quem pode nos livrar dessa escravidão tão atroz e tão poderosa que é o pecado? Quem pode nos livrar desses grilhões que nos prendem e que nos arrasta e que destrói a nossa comunhão com Deus e destrói a nossa comunhão com uns com os outros, uns com os outros. Vê aí agora mesmo, a causa da guerra é o pecado, que cobiça, que destrói. O Tiago diz, cobiçais e nada tem de fazer guerras entre vós, por causa do pecado. Então, minha oração é que Deus te livre e me livre do pecado, através de Jesus Cristo, seu Filho, que você tenha a graça de Deus para enxergar isso, que você tenha a convicção do Espírito Santo para ver a realidade e possa se arrepender e se voltar de todo o coração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Eu te desejo o melhor da vida. Eu te desejo o céu. Eu não quero o inferno para você. Eu te desejo o melhor de Deus, o céu. Para isso, precisamos nos entregar a Ele, confiar nele, crer nele e nos arrepender dos nossos pecados. Um abraço, em nome de Jesus.